Sejam muito bem-vindos ao RNA Cast, o canal do médico. Estamos aqui hoje para ter uma conversa muito proveitosa, profunda, relevante. Nosso intuito é entrevistar, conversar com alguns médicos, maiormente os médicos que são membros aqui da nossa fraternidade. E a gente está inaugurando esse programa hoje com a doutora Renata Futagami. Bom dia. Maravilhosa, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado por aceitar o nosso convite. A gente quer ter essa conversa bem descontraída. Quero entender de você, Renata, já começar com o pé ali na porta. Me conta um pouco quem é a doutora Renata Futagami, por que você decidiu ser médica, a gente entender um pouco aí da sua trajetória. Vamos lá. Então, eu sou a Renata, sou médica pediatra, mãe, esposa. Decidi ser médica meio por vias do destino. Primeiro, eu não queria ser médica, de todo jeito, eu não queria ser médica. Meu pai é médico, né? Sempre foi um grande exemplo para mim, mas não era meu sonho ser médica. Eu não sabia o que eu queria ser. Então, eu queria, sei lá, não sabia, fazia ideia. Aí fui estudar fora e tal, acabei prestando odonto, acho que esse nome eu nem contei aqui, né? Acabei prestando odonto, e aí eu gostava muito assim de anatomia geral, odiava anatomia do dente. Adorava histologia, odiava histologia do dente. Tudo que precisava de mão, motricidade fina, eu sempre fui muito ruim, muito estabanada, muito desastrada, muito expansiva, muito comunicativa, mas muito. Destreza não era a minha maior característica. E na faculdade de odonto eu descobri isso. E eu também descobri que para ser um bom dentista eu precisava ter uma boa destreza. E aí eu acabei optando, vi que eu gostava muito da área geral, adorava anatomia, ficava o dia inteiro naqueles cadáveres e dissecando e tal, e adorava aquilo. E aí o professor de anatomia uma vez comentou, viu, será que você tá na área certa, né? Aí eu fiquei pensando, pô, eu acho que no lugar, na área certa eu acho que eu estou, mas eu acho que talvez eu estou na especialidade que eu não vou me identificar tanto. E aí eu cheguei, eu lembro até hoje, fiz 6 meses de odonto e falei pro meu pai, eu quero largar. E eu achei que meu pai ia ficar doido comigo, né? Falei, não, imagina, largar, odonto. E aí ele falou, o que você quer fazer? Eu falei, pai, eu acho que eu quero fazer medicina. Ele falou, você acha que é isso que vai te fazer feliz? Eu acho que é isso que vai me fazer feliz. E aí ele falou, então bora. E apoiou meu objetivo. E aí eu comecei a estudar, larguei a faculdade, tranquei, na verdade, não acabei largando, não tive coragem de largar tudo. Falei, se tudo der errado, eu tento voltar e ver se eu encontro alguma área dentro da odonto que eu me identifique mais, né? Mas eu acabei passando na medicina e aí falei que foi uma escolha muito acertada. Aí lá eu falei, é aqui que eu queria estar, é aqui que brilha meus olhos. Eu fiz uma faculdade que tinha metodologia ativa, então desde o início a gente já ia atender consultas e tal, ia para posto de saúde, era medir pressão, basicamente, mas aí eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer. E aí, ao longo da medicina, eu não me encontrava na área. Eu falei, poxa, medicina, né? Eu não me encontro na área e tal. E nunca foi o meu forte criança. Nunca imaginei na vida fazer pediatria. E aí, eu passei na tal da pediatria, no Hospital Pequeno Príncipe lá, e eu falei, caramba, que isso? Eu não queria sair mais de lá. Eu falei, é isso. Eu vou fazer pediatria. Todo mundo, você é louca? Vai fazer pediatria, medicina, pediatria, vai fazer outra área, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu tentando lutar, e tentando, e fiz estágio, fiz fiz ligas de geriatria, fiz estágio em psiquiatria, fiz optativa em outras áreas, porque eu queria fugir da pediatria. E deixei por último para fazer o meu estágio optativo na pediatria. E aí, tentando me encontrar, mas com aquela pulguinha, eu falei, eu gosto de criança. Eu gosto disso, eu gosto disso. Aí, quando eu fiz o optativo em psiquiatria, em outras áreas, eu falei, depois fui pra pediatria, na hora que eu fui pra pediatria, eu falei, esquece, é aqui que tá meu X, é aqui. E eu falo que, sem dúvida nenhuma, foi a melhor escolha da minha vida, a minha especialidade, pediatria. Porque eu falo, né, eu dou aula lá na Federal, que todo mundo já vem com 10 pés na pediatria, né? Pediatria não, ninguém quer pediatria. Eu sempre começo a aula assim, e aí, quem que quer fazer pediatria? Quem que gosta de pediatria? As duas meninas sempre, as meninas acabam levantando a mão lá. Às vezes levantam o menino a mão, e aí quando eles terminam a pediatria, eu falo, e aí, quem que gostou da pediatria? Todo mundo termina o semestre levantando a mão, porque é uma área incrivelmente, sou suspeita, falo que foi a melhor escolha, o melhor X da minha vida foi na pediatria. Essa sou eu, então médica, pediatra,
mãe e aqui em Toledo há mais de 10 anos, e membro da Liga há meio ano, sei lá, me perdi nas contas. Então, um tempo já bem significativo aí, que bem feliz e realizada hoje com a pediatria e com as escolhas da minha vida. Muito legal, muito legal. É bom saber dessa. A gente sabia disso, inclusive, nem né? contei, né? Quero puxar um gancho aqui. Quero puxar um gancho aqui, Renata, porque você trouxe que você inicia o semestre e muitas vezes nenhum aluno quer fazer pediatria, e ao final do semestre você inspirou esses alunos na sua área, na sua especialização, na sua área de zona de talento, né? Você encontrou a sua zona de talento. Isso traz muita leveza para a nossa rotina. Qual você diria que é a importância de termos bons professores e de focarmos na boa qualificação profissional do médico? Essencial, essencial. Eu acho que é isso que nos permite ver ainda um futuro na medicina, por meio de tantas coisas difíceis que a gente vê e tantos cursos de faculdade abrindo, né? Tantos cursos de medicina abrindo, perdão. E eu acho que bons profissionais éticos, com caráter, que amam o que que fazem porque querem mudar mesmo, né? Que é o que eu digo. Vocês podem não gostar de pediatria. Eu não gosto de adulto. Eu sempre falo pra eles. Eu odeio tratar adulto, né? E hoje, graças a Deus, eu posso falar isso. Cara, é o que me realiza tratar criança. E eu falo, tá tudo bem se vocês não gostarem, mas vocês têm que salvar vidas. É o nosso dever. Eu não fazia heteroginia. Vocês vão, uma hora ou outra, atender crianças. Eu falo isso pra eles. Gostando ou não. Ah, mas eu vou fazer plantão. Mas você vai atender uma criança com febre. Você vai atender uma criança funcionando. Aí eu lembro até hoje de uma aluna muito querida que era plantonista num local, sei lá, numa cidadezinha aqui do interior e tal. E ela falou, prof, fui a GO e fui a PED. Era só eu que tava lá. A mulher chegou nascendo o bebezinho, ela teve que fazer o parto e recepcionar o bebê. Então ela teve que fazer tudo. E eu falei, então, viu, mesmo não sendo, hoje em dia ela tá terminando o R2 de ortopedia e, inclusive, pensa em ortopediatria. E é isso, às vezes a gente não sabe, mas a gente sempre se compromete a fazer o bem da forma mais ética possível. Eu falo para eles, talvez vocês saibam que não querendo fazer pediatria, né? Eu falo para eles, mas vocês têm que saber atender decentemente em uma criança, não causando mal a ela. Muito legal. Isso aí é juramento de Hipócrates, inclusive, né? Exatamente. Vão causar dano ao aluno. Causar danos. Legal. Na verdade, é uma das primeiras máximas ali de Hipócrates, né? A causa do dano. Muito legal. Ô, Renata, eu entendi aqui, ficou muito claro aqui, evidente pra gente, como você se descobriu. Não foi uma coisa de família. Achei muito legal isso, que seu pai é médico, mas você tomou essa decisão por você mesmo, se encontrou dentro desse caminho, que a princípio foi uma rejeição. Teve uma excelente formação, inclusive hoje é docente. Então tudo isso já está muito bem assentado. Mas como que foi na vida real? Bom, a Renata se formou. E agora? Começar a trabalhar, o mercado, ele era aquilo que você estava esperando? Assim, como que foi você pegar o teu diploma e ir para o mercado? Voltar para minha cidade. Então, assim, a vida de plantões, então eu até sempre comento que eu conheci o Ramon nessa época, né? Que ele era o plantonista da GO e eu sempre fui a plantonista da pediatria, né? Há muito tempo atrás, eu fazia muito plantão. E aquilo começou a me cansar, começou a pesar. E começou a falar, pô, eu não vou aguentar fazer isso o resto da vida e eu nem quero fazer isso o resto da vida. Porque na vida de plantão e tudo mais, a gente não consegue sempre prestar o atendimento que você gosta de prestar, né? Então, muito cedo eu decidi que aquela não seria a minha forma de trabalho, né? Que não era assim que eu queria trabalhar. Que eu queria ter qualidade de atendimento, que eu queria ter tempo para ter qualidade de atendimento, que para você ter qualidade de atendimento, você tem que estudar. É o princípio básico do médico, ele tem que estudar, né? Aí eu acho que muito dos problemas da medicina ainda vem disso. O médico que não, a gente interrompe o paciente o tempo inteiro, a gente não escuta a queixa. Então, isso está muito definido. E aí, devagarzinho, de uma forma não muito fácil, eu fui caminhando, né, até chegar ao meu maior objetivo, que era trabalhar somente com o meu consultório, com a minha clínica, né,
de uma forma muito individualizada mesmo, muito Entendi, integral ao paciente. entendi. Eu quero trazer aqui para o Ramon, porque é alguém que tem muita propriedade para falar sobre plantões, sobre essa rotina mais exaustiva, mas a gente sempre vê um contrassenso. Inclusive, não é um contrassenso proposital. Ele é circunstancial, ocasional, eu diria. Então, você está me dizendo aqui, só para matar essa parte do plantão, essa parte comportamental, da concepção humana mesmo, dentro desse modelo de atividade. Você está me dizendo que o plantão ele gerava alguns malefícios para você na sua vida? Ah, com certeza, né? Quais, por exemplo? Saúde mental. Saúde mental? Saúde mental. Um desgaste, né? É cansativo. Só quem trabalha vivendo de plantão, né, entende o quanto isso demanda da tua saúde mental, do teu corpo, o estresse que é, né? Por mais que a gente saiba, é gostoso, é uma delícia, a gente sabe que dá uma adrenalina, uma endorfina boa e tal, mas é puxado, né? Eu já sou da década de mais tempo. Década de mais tempo. Década de mais tempo, com certeza hoje eu não estaria aguentando fazer aquele ritmo que eu fazia há 14 anos atrás, 15 anos atrás. E o paciente, ele perde? Ah, com certeza. Com certeza. Ô, Ramon, como é que você vê essa questão? Porque se a gente vai para a máxima hipocrática, que é a do juramento de Hipócrates, está dizendo que o médico não pode causar dano algum. Por que eu sei disso? Porque eu estudei filosofia, estava até conversando isso com o Ramon ontem. Eu estudei filosofia e a gente passa por Hipócrates, a filosofia. Nem imaginava que um dia eu ia trabalhar com médicos, mas cá estamos. Então, se você tem um modelo de negócio, falando de plantão exclusivamente, Ramon, aonde o médico ele perde saúde mental, física e tempo, e o paciente perde porque ele tem um médico mais exausto, com menos tempo, não conseguindo entregar o que o paciente precisa. Esse modelo não é um modelo que vai conflitar diretamente com a máxima hipocrática de não causar dano? Você entende isso? Que Sim. acaba inconscientemente, quando o médico está preso nesse modelo, inconscientemente, ele não está causando dano ao paciente, mesmo sem ter a intenção disso? Exatamente. Percebo muito que é um caminho. Existe um sistema, uma cultura que a gente precisa passar por etapas. O médico, quando ele termina a sua formação, e a gente faz a residência, vira especialista, existe um ser superior que diz que a gente precisa sofrer algumas etapas. Se você um dia tiver alguma pretensão de aí sim entregar o que você sonha para o seu paciente. Então, eu e a Renata, a gente praticamente debutou na vida de especialista juntos, né? E a gente passou por esse processo, como eu conheço muito a Renata, a gente logo cedo percebeu que não era a gente que estava errado, que impuseram para a gente que estava errado. Então, o plantão, se ele não for com o objetivo de você realmente ir lá, dedicar o seu tempo para resolver de uma forma que seja saudável para você, ou seja, por escolha, não por imposição, ele não vai ser um modelo que vai vencer. Então, quando a gente forma, e os plantões, geralmente para o especialista, é uma porta de entrada, traz uma remuneração, e para a gente que ganhava mínimo para fazer residência, abre o olho, porque você consegue, sei lá, financiar a sua casa, você consegue comprar um carro, você consegue pagar um aluguel melhor. E, infelizmente, a educação financeira e gestão do médico é algo muito ruim. Na verdade, no Brasil, qualquer área, ninguém sabe nada. A gente não aprende isso no colégio, não aprende isso durante a vida. Então, quando o médico vê que ele pode ganhar, às vezes, 10 vezes o que ele ganhava na residência, dando um plantão por semana, de 24 horas, ele começa a ficar preso nesse sistema. E aí, sem perceber, ele vai ficando refém do trabalho. E aí, o que era antes prazeroso, empolgante, atender
Geralmente, quando a gente conversa com médicos, a gente fala, não, amor, mas eu gosto de dar plantão. Eu me sinto útil dando plantão. Só que com o tempo, ele vai sendo responsabilizado pelo trabalho. Então, o médico tem medo, às vezes, de sair de plantão porque ele acha que vai deixar de ajudar os pacientes. E essa não é a verdade, porque ele vai cada vez mais tendo parte da cultura. Infelizmente, os hospitais, a maioria deles fazem, que é uma cultura de atender rápido, atender mal, não dar o segmento. Então, o paciente ele é muito maltratado no plantão, ele se acostumou e o médico acha que é normal demorar 2 horas para atender, trocar conduta, cada troca de plantão, não ter uma resposta efetiva para esse paciente, o tratamento adequado. Então, prevenção. Então, o segmento dali do plantão, para onde ele vai, se é uma condição que não for resolvida ali, ele fica muito solto. Exatamente. Então, o médico que não escolhe dar plantão que ele gosta, então, tem alguns médicos que conseguem, depois de uma estrutura de carreira boa, dar um plantão por semana, um plantão por mês, ter aquela questão mais filantrópica. Aí o plantão vale muito. Mas, da forma que hoje a gente entrou e a maioria trabalha, ela não consegue entregar o que ela prometeu no juramento, que ela esperava que o paciente tivesse. Então, é um contrassenso, e se o médico não entender isso e se organizar para que o plantão não seja algo que ele precisa financeiramente, porque no fim das contas ele não aceita isso, mas ele só está dando plantão porque ele é obrigado. Porque se ele tivesse essa escolha, racionalmente, em prol do paciente, não tem como você pegar uma demanda de 1, 2, 3 plantões na semana e ter uma qualidade de vida, cuidar da saúde, da família, ter dinheiro para as coisas que ele precisa e tempo para ele entregar uma consulta, um atendimento que vai ajudar o paciente a chegar o mais próximo possível da cura ou do conforto que o paciente vem atrás da gente. Então, a plantão, ele é necessário, existe, vai sempre ter plantão, tem que ter bons profissionais ali, mas não é o que acontece. Com o tempo, o plantonista vai virando um padrão, aquela pessoa irritada, que coloca a culpa no paciente, que não faz o tratamento que ele deve fazer, porque ele está sempre colocando a culpa em alguém, ele não faz uma auto-reflexão. Se realmente o problema está no plantão em si, ou se o problema é com ele. Você precisa resolver a vida dele antes de ajudar, né? É aquela máxima do avião, né? Vai cair a máscara. Se você não colocar em você, você não vai ajudar ninguém. Então, o médico que não cuida de si, e a gente vê o perfil físico mesmo, o plantonista, mental do plantonista, é um perfil que não cuida da saúde, que não tem uma saúde mental adequada, que não consegue cuidar de si mesmo, e aí ele vai descontando, acaba descontando o paciente. Então, o médico precisa entender o plantão como uma ferramenta, não como modus operandi da vida dele. Maravilha. Ariane, a gente vai entrar agora num ponto de inflexão que aconteceu na vida da Renata e que você teve um papel fundamental nisso, essa transição. Mas, então ela já trouxe aqui, retomando o raciocínio, formação, depois iniciou num modelo de negócio, de trabalho que estava causando mal a ela e, consequentemente, aos pacientes, portanto, ferindo a máxima hipocrática, mesmo sem querer, mas ferindo a máxima hipocrática. Mas o que aconteceu, Renato? O que aconteceu? O que precisou acontecer para você se dar conta de que não era aquele modelo que você queria, que aquele modelo não estava te permitindo viver a vida que você tinha idealizado e também entregar o melhor atendimento para os seus pacientes? Não chegou a ser um burnout, assim, né? Mas como se fosse que acho que o burnout interfere mais na vida profissional, né? O meu chegou a interferir em tudo. Cansaço, estresse, diabetes tipo 2 e sobrepeso e estafa,
saúde mental como um todo, eu falei, cara, não vai rolar. E aí que a gente resolveu, que eu falei, vou mudar uma forma de caminho aí, de caminhar, né? Eu acho que basicamente foi um esgotamento emocional como todos. E o que você fez? Como que foi essa mudança? Qual o caminho que você via que ia te trazer Ah, tá. Entendi. paz? Ou o caminho que você esperava da medicina, que você não encontrou nesse início de carreira, Uhum. e que você fez para essa mudança acontecer? Eu queria um consultório e um consultório particular, né? Consultório que eu pudesse fazer o meu modo de atendimento, os meus horários, as minhas estruturas, as minhas gestões. E basicamente foi isso. E Renata, você, nesse momento, em fazer o plantão, você também tinha consultório? Você já prestava esse tipo de atendimento? Eu acho que foi meio simultâneo, Ari. Comecei primeiro Você no fez uma plantão, ruptura. e aí eu falei, não, eu não vou mais ficar assim, eu quero de outra forma. A gente comentou ali atrás, eu tive bastante apoio de toda a família, né? E aí eu acabei falando, não é isso, e foi pro consultório, foi pro consultório. Certo, que começou. E já no consultório, como foi o seu início? Como era a sua prática médica ali? Compartilha com a gente esse momento inicial da Renata, pediatra, amando o que faz no consultório. Foi no começo bem caótico, porque dia zero, Caos antecede a ordem. caos antecede a ordem, exatamente. E aí a falta de juízo, talvez, ou um pouco a falta de noção mesmo. Só fui assim, fui seguindo, fui indo, meio desorganizado, meio aquilo dominando a minha vida pessoal, aquilo virando uma bagunça, e tudo meio sem estrutura, né? Então foi meio caótico mesmo. Seu desejo de ruptura com o que estava te causando mal fez você ir com as ferramentas que você tinha. Com o que eu tinha, com a cara e com a coragem, e só fui, sem pensar muito. E você já atendia particular desde o início? Você teve algum vínculo com o plano de saúde? Eu tive vínculo com o plano de saúde e atendia particular também. E aí E como era isso dentro da tua agenda? O que você percebia que acontecia? eu percebia que 99% dos atendimentos eram por convênio mesmo, né? E graças a Deus foi, tipo, foi lotando, mas ao mesmo tempo chegou que aquilo virou saturou, né? Não dava. Eu, pessoa física, não tinha mais estrutura para atender. E aí, como pediatra, o que eu sempre falei, né? Cara, o pediatra, ele tem que estar junto, ele tem que estar junto. Eu não vou deixar na mão uma mãe que a criança, eu acompanhei a puericultura toda. Aí, quando o moleque tá lá morrendo de febre, eu vou deixar ele na mão. E aí, o que aquilo ia? Eu ia indo, eu ia indo, eu ia indo, eu ia indo, eu ia indo. Tinha dia que eu saí lá 10 horas da noite, porque eu queria dar conta daquilo. Só que, ao mesmo tempo, aquele volume absurdo me gerava angústia, me gerava estresse, porque eu visto a camisa. Então, assim, se você tá comigo, você tá comigo. E aí, não estava funcionando, não estava funcionando. Eu, como pessoa, não conseguia mais absorver tudo aquilo. Então, de certa forma, um formato de exaustão que existia no convênio Exato. passou para o seu consultório, Isso. não fazia sobreaviso noturno, a princípio não trabalhava mais à noite, melhorou um pouco, dormia em casa. Mas então, o que você trouxe aqui, esse formato, e aqui eu gostaria até de trazer esse ponto, porque independente de ser convênio ou particular, se você chega a um momento em que a agenda é muito cheia, a gente tem que cuidar, porque a agenda é muito cheia não é mérito. Isso aí. Pode ser ego mesmo. E aí, nesse momento, você trouxe que é importante na sua área, e eu acredito que em todas as áreas da medicina, sem exceção, Também é muito importante que a gente esteja ao lado do paciente ao longo do tratamento que ele vai fazer ou ao longo de alguma agudização que ele tenha, tipo uma criança com febre. Gente, E naquele momento você não conseguia fazer essa assistência, independente do de quanto me convênio, de doasse. particular ou da tua doação, que existia um limite. Exato.
E como foi que você, na verdade, uma pergunta antes, hoje, você está conseguindo fazer isso de uma outra forma? Hoje está muito mais organizado, hoje está muito melhor, hoje está fluindo de uma forma saudável e que cause bem ao meu paciente, que é o principal, né? E também me traga saúde mental, física e emocional para eu seguir trabalhar, né? Então, você precisou entender algo aí. Entre Entre esse momento de agenda muito cheia, sem conseguir dar assistência, e o seu momento hoje, em que a agenda é cheia também, Sim, mas você melhorou a assistência. melhorei a assistência. O que mudou no seu formato de trabalho? A RNA. O que a RNA trouxe para dentro da tua prática que te deu isso? Falou, agora eu entendi como eu vou conseguir entregar isso que eu gostaria para o Foi uma paciente. virada de chave que eu falo que foram vocês que trouxeram para mim, sempre falo isso, em que melhorou tudo. Tem nem, tipo assim, como falar, melhorou tudo. Melhorou tudo. Melhorou a estrutura, melhorou a gestão, melhorou o atendimento, melhorou a qualidade de atendimento de forma geral minha, da secretária, da clínica, e aprender com quem realmente faz melhor, né? Eu sempre falo, né? Porque por mais que eu sempre me considerei uma pediatra muito atualizada, que estudo e tudo mais, eu não tinha a menor ideia de que aquilo dependia de mim, não só pediatra, e sim eu também como gestora daquilo. Que aquilo ia funcionar muito melhor, e funcionou muito melhor a partir do momento que eu entendi isso. Você acha que a gestão, ela potencializa a sua capacidade técnica? Com toda certeza, sem a menor sombra de dúvida. Mas tem um detalhe aqui. Esse assunto é um assunto que o Ramon domina. Quero até que ele contribua nesse ponto, porque tem uma frase do Aristóteles que eu gosto muito, que é: não se deve culpar a arte pelo mau uso que é feito dela. Infelizmente, só que a gente também não controla isso, existem pessoas que têm práticas não muito ortodoxas e acabam prejudicando o outro. Essas pessoas utilizam de ferramentas de negócio para isso, tá? Mas quando é feito por alguém com ética, que é um princípio da RNA, alguém que tem princípios, alguém que tem realmente preserva o juramento de Hipócrates, que é de não causar dano, de viver dessa arte, ser reconhecido por conta da preservação desses princípios, é algo que é relevante. Só que você, Renata, você trouxe aqui um benefício no âmbito mais geral. Você falou, melhorou tudo. Uhum. Só que em algum momento você falou, melhorou saúde mental, melhorou saúde física, melhorou a estrutura do negócio. Então você está trazendo para a gente aqui que esse investimento que você fez na RNA, essa tomada de decisão, conseguiu assistir a sua vida de forma mais ampla. Uhum. Então, a RNA contribuiu com você para além dos seus negócios. Foi isso? Sim. Entendi. E me diz uma coisa, Renata. Foi uma decisão fácil? Não. Por Na quê? verdade, não é que foi uma decisão não tão fácil. Primeiro que eu conhecia esses dois aqui e eu confiava plenamente já. Eu sou, além de aluna da RNA, sou paciente da área também. E vice-versa. E eu via como aquilo estava fluindo bem, como estava organizado, como eu gostava de ser atendida como paciente na clínica deles também. Uhum. Falei, poxa, é isso que eu também quero para o meu paciente, sabe? Eu me sentia acolhida, eu me sentia assistida, eu sabia que eu estava com uma médica incrível e eu tive resultados incríveis como paciente. Eu falei, e aí como cliente também, eu falei, poxa, eu tô muito. Isso aqui tá muito legal, cara. Eu quero que ela também é assim. Então acabou que realmente não foi uma decisão fácil, mas foi uma decisão que eu sabia que seria certeira. Tá. Com certeza. Você trouxe pra gente que você chegou em algum momento que você entendeu que a sua formação, seu histórico não era o suficiente. Uhum. Você também percebeu que você precisava ser empresário no seu negócio. E assim sendo, você tem um modelo muito mais relevante de negócio. Por que os médicos, de modo geral, Renata, mesmo sofrendo, às vezes,
mesmo não conseguindo entregar para o paciente um formato de atendimento que eles gostariam, por que ainda tem tanta resistência na sua visão, tá? Eu quero uma visão médica agora, não empresária, que hoje a sua visão está mais ampla, mas uma visão médica. Por que os médicos têm tanta resistência em adotar esse modelo de negócio, mesmo sabendo que quando ele aprende sobre gestão, sobre construção de modelo de negócio, quando ele entende sobre estruturas comerciais, tanto para a secretária, tanto para ele entendendo que isso tudo gera benefício para o paciente. Mas por que ainda assim, até mesmo em detrimento da própria vida, ele se torna tão resistente para adotar esse formato? Eu acho que um pouco é medo, né? Porque a gente não vê isso a gente não aprende isso na faculdade. Tipo, gestão empresarial, networking, tudo mais, né? A gente não aprende isso na faculdade. E o segundo que eu acho, Diego, é que, assim, a gente infelizmente tem muito charlatão nesse mundo, a gente tem muita, aqui o Yara estava conversando ali, muita, essa internet, ela é legal, ela trouxe muitas coisas boas, mas ela também trouxe muitas coisas ruins. Sim. E aí, às vezes, a gente fica lá com medo, será que eu não vou estar sendo visto como um charlatão ou como... sei lá, será que isso realmente é necessário? Então, acho que tudo esses receios que fazem que às vezes as pessoas ainda não tomem essa decisão, sabe? Mas eu, de verdade, acredito que mas é o medo que faz o paciente, o médico não entender essa necessidade que a gente tem de também ver a estrutura como um todo, né? Entendi. O que você acha disso, Ramon? Você que é médico, se tornou empresário e hoje você ajuda médicos que querem ser empresários para entregar um melhor formato. Como você vê isso tudo? Esse ponto da Renata é muito importante. E a profissionalização do médico, a gente já é muito profissional, muito técnico, mas a profissionalização vai além da parte técnica. E a impressão que o médico tem, o médico raiz, o médico que faz residência, bem informado, preocupado com o paciente, ele vê, sei lá, uma consulta mais cara, um ambiente mais organizado, uma estrutura de processos como algo de alguém que não tem capacidade técnica, que está tentando maquiar o trabalho. Então, o ego de aceitar que a consulta na fichinha de papel, aquela secretária que é direta na resposta, que não entende o paciente, que não sabe nem o que o médico está fazendo, que é tiradora de pedido que a gente brinca, aquele médico que fica horas para atender, que atrasa na consulta, que não acompanha o paciente, ele acha que isso ele acha até um charme. É um charme que não dá a devida resposta, ele acha que o tratamento é o suficiente. Isso não é verdade. Então, esse ponto que você falou, eu vivi muito isso, de pacientes minhas que confiavam em mim e que tinham intercorrências ginecológicas, não tinha tempo para atender eles, porque eu atendi um volume absurdo, a minha vida era uma loucura, eu começava a atender um consultório 7 horas da manhã, o paciente ligava lá e eu não tinha horário para ela. E aí o paciente começa a mover mais em mim, a agenda vira uma loucura, eu não atendo bem o paciente que está comigo, eu não atendo o paciente. Confia em mim que queria estar comigo. Então, essa desorganização... Todo mundo sai perdendo. Todo mundo sai perdendo. Então, minha visão é que o médico, ele tem um ego que machuca ele, porque ele vai ter que andar umas casinhas para trás, ele já virou especialista, ele é um cara muito bom, técnico bom, ele atende bem, ele trata bem, mas ele vai precisar voltar umas casas de ajuda, né? E eu acho que uma característica do médico que cresce é o mesmo médico que trata bem o paciente, que é expectativa. Você ouvir de quem está com uma organização melhor que você. A gente fala isso muito no RNA, a gente não toca na parte técnica, a gente não discute técnica cirúrgica, a gente não discute tratamento, a gente não questiona o que o médico faz para atender. O que a gente questiona é a forma que ele está fazendo isso, é a forma que a secretária conversa com o paciente, é o jeito que ele organiza as suas tarefas, agenda, gestão, financeiro, que o médico, eu falo que para mim, o que mudou a minha carreira foi a gestão. E não porque
o resto é importante, é muito mais. Muita gestão me trouxe paz para arriscar, paz para ter um consultório próprio, paz para eu me mudar onde eu queria estar. E aí eu entro nesse gancho contigo, né, Renato? Porque você fez uma mudança, ambulatório, plantão, plano de saúde consultório. O que te fez montar seu próprio negócio, criar sua clínica? Por que você achou essa necessidade? Independência. Independência. Autonomia? Autonomia em vez de independência, né? Autonomia, essa é a palavra. Autonomia, ela vai trazer para você o que, além de ter o seu horário? Você acha? Paciente, pensa no paciente. Pensando no meu paciente, A autonomia, autonomia do seu trabalho, o que ela traz de vantagem para o paciente? qualidade de atendimento, qualidade de assistência, prevenção, acompanhamento. Acho que isso cara, é o que eu sempre falo. Se o paciente, você fala assim, ó, você só dá lá, aqui tá tua receita. Não explicou uma receita, não teve o tempo de escutar, de atender as queixas, de verificar se foi compreendido, depois perguntar, ó, deu certo, ó, vamos lá, vem, acompanhamento. Cara, se eu não fizer isso, eu tô prejudicando no caso, o meu principal Qual que é a chance de objetivo. A até minha criança, cara, criança. seguir o tratamento? Como que segue o tratamento? Exatamente. Se você só com uma receita fala pra minha mãe, você tem que dar isso. Cara, ela não vai fazer. Eu falo isso todo dia. Aqui a gente toca no ponto principal, que é o que o Diego trouxe. Então, a gente tem uma formação técnica excepcional, muitas vezes, acima da média, mas o quanto a gente consegue trazer daquilo, o auge da ciência, da atualização, e o médico busca muito isso, mas o quanto eu consigo pegar isso, que está lá nos 1000 guidelines, que a gente faz questão de seguir, o quanto eu coloco isso na vida daquele paciente, se eu não tenho um formato de trabalho que me permite isso, eu não consigo fazer, né? Então, uma frase que eu gosto muito, que diz, você não vale pelo conhecimento que você tem. E o médico tem muito conhecimento, e muitas vezes ele se sente valorizado, desvalorizado. Muitas vezes ele não tem essa valorização pelo conhecimento que ele tem. Mas por quê? Porque você não vale pelo conhecimento que você tem. Você vale pelo que você faz com aquele conhecimento que você tem. E aqui, todos os colegas que estão vendo esse podcast, e aqui na mesa também, tiveram professores que tinham conhecimento técnico incrível, de nomes internacionais, reconhecidos mundialmente. Mas e como ele gerava esse impacto? Às vezes dentro do próprio serviço, com o conhecimento dele, com os residentes. Será que ele contribuía, ele servia? Porque aí o impacto fica muito pequeno. É claro que a gente vai ter um impacto com a nossa profissão, porque o que a gente faz é impactante. Sim, mesmo que mal feito, eu vou chamar aqui, né? Então, uma consulta rápida, você entrega ali uma receita, alguns pacientes vão tomar, mas isso impacta na adesão das pessoas. Então, Renato, eu acho que essa mudança do teu formato, que é algo que é tão importante, que vem do business, de você aprender a montar uma forma de trabalho diferente, você acredita que isso é quebrar o protocolo, é quebrar o guideline, ou é praticar ainda mais o que é prescrito, o que é devido? Nossa, com certeza, praticar ainda mais, melhorar resultado, melhorar saúde do paciente, da criança, lá ia falando daquelas mãos, do paciente, como da criança, dos adultos. Chegou num ponto de quebra de paradigma aqui. A gente compreende. O bom da mesa aqui da RNA é que tem a Ariane, que é doutorada, sabe? Fez doutorado pela USP, então é doutora. Então sabe o que é uma boa formação. Só que nesse meio tempo nós temos ali esse paradigma de que se eu me tornar um empresário, eu vou contra os princípios, eu vou contra as máximas hipocráticas, eu vou contra o juramento de Hipócrates. Isso vem justamente de quem faz mau uso das ferramentas. E aí isso não é pelo formato, eu vou dar uma analogia aqui. Existe o martelo é muito útil para pregar, mas se eu usar o martelo para bater na mão de alguém, na cabeça de alguém, eu estou causando mal com uma ferramenta pelo uso
inapropriado dela. Então a culpa É. não é do martelo. Não se pode culpar a arte por mau uso que é feito dela. Exatamente. Então, eu acho que há essa confusão também do meio médio, né? E eu queria trazer um outro ponto aqui, Renato, são duas perguntas em uma. O que a autonomia representa na sua vida hoje? O que é autonomia para a Renata? E você acredita que a RNA contribuiu para essa sua autonomia e em que nível aí dentro da tua prática que já era uma médica excepcional fora da curva? Com certeza a RNA que me proporcionou essa autonomia, não tenho dúvidas. Quando eu estruturei as coisas de uma forma diferente, organizada, de verdade organizada, né, o que isso me trouxe? Me trouxe tempo. Me trouxe tempo. Cara, que a gente conversou ali fora. Tempo de qualidade. Hoje é o maior luxo que a gente pode. Eu, como mãe, cara, tempo. É tempo. Eu levo meu filho na aula de música, eu levo minha filha na aula de natação, na aula de balé, eu brinco, eu faço, eu leio, eu estudo para prova, eu vou contextualizar as coisas que eles aprendem, eu vou brincar, e a gente brinca de Silvânia, que é os bonequinhos minúsculos, sei todos os dinossauros do universo, e tempo. A autonomia me trouxe tempo. E ao mesmo tempo, sem perder a minha qualidade de atendimento, a minha dedicação, sem diminuir a estrutura do meu negócio, sem prejudicar minha clínica, e ao mesmo tempo melhorando a minha qualidade de vida. Maravilha. Vamos chegando aqui caminhando para o nosso encerramento. Renata, parabéns. Obrigado. Maravilhoso. Tá? O que eu quero? Nós 4 aqui. Quero que você, Renata, olhe para aquela câmera ali, você primeiro. E deixa, olhando para aquela câmera ali, deixa o seu recado, tá? A sua mensagem final aqui para os colegas médicos. O que você quiser falar para eles, seja de medicina, seja de formação, seja de negócio, seja de RNA, seja de coragem. A mensagem que você quer deixar para os colegas médicos, olhando para aquela câmera ali. Vamos lá, eu acho que nós escolhemos uma profissão muito incrível para ser desvalorizada por qualquer coisa que seja charlatão, seja por falta de tempo, seja por mau uso da medicina. E eu acho que se você precisa, como eu estava precisando, estruturar melhor a minha vida, organizar, melhorar a gestão, melhorar a autonomia mesmo, acho que você não pode. Tem que ter a humildade de entender que você pode se beneficiar muito com quem entende mais sobre isso e crescer ainda mais, crescer, fazer uma medicina ética, valorizada, de bem, e ser feliz e realizado, estar 100% presente onde você quer que você esteja. Era me fala. Onde você quer que esteja, seja na sua prática médica, seja na sua família, seja no seu dia a dia, isso é o mais importante. Maravilha. Ari, founder da RNA, médica, mãe, esposa, empresária serial, inclusive, doutora pela USP, e agora está aí transbordando na vida de outros médicos. Olha para aquela câmera ali, deixa teu recado para os seus colegas médicos, por favor. Acho que a minha principal mensagem hoje é para que você que ouviu esse episódio até aqui e se identificou e sente que tem ambição, eu peço que você proteja a sua ambição. Sabe? Que não é feio, muito pelo contrário, feio se você não fizer. É muito bom que você queira crescer, muito bom que você queira se desenvolver profissionalmente ou expandir isso além da sua profissão, que isso sem dúvida vai gerar um impacto muito maior na vida de todas as pessoas que estão ao seu redor, seja no trabalho, seja na sua casa, seja na rede social. Então, se você tem uma ambição, se isso te tocou de alguma forma hoje, se você se identifica, você quer crescer, você quer ter essa autonomia, proteja essa ambição. Não deixa que as pessoas tirem essa ambição de você, porque isso vai te gerar frustração. Você vai ter uma vida menor do que você potencialmente poderia ter. Acho que esse é o meu recado hoje. Maravilha. Ramon, meu amigo, meu sócio, alguém que eu admiro aí em várias facetas da vida. Olha para aquela câmera ali, deixa o recado aí pro colega médico. Bom, episódio maravilhoso. Me identifiquei ainda mais com a Renata.
pouca gente sabe também, eu fiz odonto, fiz 6 meses, saí pela minha habilidade manual também, igualzinho, ao mesmo tempo. Então, foi legal isso. E assim como a Renata, eu tive um início muito turbulento, quase acabamos, né? Quase separei, confusão em casa, muito trabalho, muito paciente. Mesmo tendo um potencial enorme de ajudar as pessoas, um desejo enorme, assim, um cara muito próximo dos pacientes, mas foi a organização, a gestão da minha carreira que fez eu melhorar o atendimento ainda mais. Eu achava que não dava. A gente consegue melhorar ainda mais e proteger o principal, que é a nossa vida, a nossa saúde. Então, cada um tem o seu motivo, né? De família, mas a gente tem que ser um pouco individualista para proteger a nossa saúde, a partir dali conseguir ajudar as pessoas. Então, o recado dá sim, por mais dificuldades que você tenha, por mais questões financeiras, estruturais, a gente sabe que a gente cria vários inimigos que a gente às vezes acha que eu não consigo porque eu tenho dívida, eu não consigo porque eu preciso ajudar tal pessoa, X coisa. Qualquer pessoa com organização, ela consegue levar a medicina, que é a profissão mais nobre que existe. A gente está na melhor profissão que tem. A culpa não é da medicina. Quanto mais organizado a gente for, mais chance a gente tem de mudar a vida das pessoas. E resolvendo problemas, a nossa vida muda completamente. Então, acredite que dá sim para cuidar da saúde, da sua vida, ter resultado no trabalho. Isso uma coisa não pode atrapalhar a outra. Dá para ser feliz trabalhando muito, dando muito. E o recado que eu trago não desista, a medicina é melhor do que qualquer outra profissão. A gente sofreu para virar médico, então deve isso muito, porque é tudo para virar a carreira. O problema não é o sistema, o problema está com a gente. E para finalizar, vamos ouvir o nosso filósofo, teólogo, host desse episódio, sobre qual vai ser a mensagem final que ele quer deixar para as pessoas que estão nos assistindo aqui nesse episódio. Maravilha. Eu quero dizer para você que eu te entendo e respeito quando você tem alguns receios em fazer alguns movimentos em detrimento de padrões éticos, morais. Nós estamos com você. Mas também eu não posso deixar de dizer que a RNA é o que tem de mais próximo do juramento de Hipócrates. Uma vez que você faz um juramento de não causar dano e você aprende ferramentas de negócio que possibilitam e proporcionam uma melhoria no atendimento no geral, você está minimizando as chances do dano. Uma vez que você aprende ferramentas de negócio aonde você potencializa e gera uma qualidade de vida melhor para você e para sua família, você também está concordando com Hipócrates quando ele diz que é digno viver dessa arte. Então, entendo, compreendo, mas eu quero dizer para você que a RNA ela foi feita, construída, pensada e é sustentada sobre princípios éticos, princípios de valores, princípios morais e, obviamente, tudo que nós utilizamos do nosso know-how, do nosso conhecimento, no que diz respeito a negócio, essas ferramentas elas são empregadas, elas são imprimidas e elas são disponibilizadas para o bem do médico. E causando o bem do médico, está causando o bem do paciente. Causando o bem do médico e do paciente, você está causando o bem para a medicina. Um abraço, fique com Deus. Valeu, acabou, corta! Aê.